A tensão entre Irã e Israel não para de aumentar. Menos de uma semana depois, os ataques do Irã contra Israel, utilizando mais de 300 drones e mísseis, nesta quinta-feira foi a vez de Israel revidar, atingindo uma importante cidade iraniana. Diante disso, a pergunta que fica é: como se dará a resposta iraniana? Se você quiser entender esse e outros assuntos das atualidades, geopolítica ou geografia, me acompanhe no canal. Faça a sua inscrição, deixa o like nesse vídeo e vem comigo. Pessoal, nesta quinta-feira, portanto, Israel revidou e lançou ataques contra o Irã. Segundo a ABC News, explosão foi ouvida em, não vou arriscar pronunciar esse nome aqui não, essa região está localizada a noroeste da cidade de Isfahan, a pouco menos aí de 350 quilômetros da capital Teherã. Aqui no mapa você consegue ter uma noção mais clara da localização desta região atingida. Isfahan é uma cidade que se destaca, por exemplo, por abrigar bases militares iranianas e por também ser o local de instalação do principal centro de pesquisas nucleares do Irã. Lembre-se que o Irã é um país que já está em estágio muito avançado para o desenvolvimento de armamentos nucleares. Alguns, inclusive, afirmam que o Irã já tem conhecimento, tecnologia o bastante para produzir esse tipo de armamento. E, logicamente, quando o Irã tiver à sua disposição esse tipo de armas, isso dará ao Irã uma vantagem muito importante do ponto de vista estratégico militar ali na geopolítica do Oriente Médio. E aí, após esse ataque, a tensão e a apreensão que fica é sobre como o Irã vai responder. Por enquanto, ao menos de maneira oficial e pública, o governo iraniano afirmou que não vai retaliar. Não vai retaliar, pelo menos agora. O governo iraniano minimizou as explosões em Isfahan, sinalizando que não planeja retaliações no momento. As informações que chegaram para nós, via mídia ocidental principalmente, pessoal, não dá conta, não aponta, por exemplo, grandes danos depois desses ataques. Esses ataques não teriam sido fortes o bastante para destruir infraestrutura, muito menos para provocar vítimas humanas. Não há, por exemplo, relatos de pessoas mortas ou feridas. Ou seja, teria sido muito mais uma resposta de Israel, uma resposta bem pontual aos ataques com centenas de mísseis e drones no último final de semana. Mas independentemente de o Irã prometer ou não um revide, ao menos agora, o fato é que a disputa, o conflito entre os dois países já atingiu um nível de tensão nunca antes visto. E desde outubro, se tomarmos outubro como referência aí de data, marco temporal, a tensão na região ela não para de aumentar. Aqui eu preparei uma espécie de uma linha do tempo para te mostrar exatamente esse aumento de tensão. Dá só uma olhada aqui, Vamos tomar então como referência o dia 7 de outubro, que foi o dia em que o Hamas, aquele grupo radical islâmico sediado aqui na faixa de Gaza e aliado do Irã, promoveu aqueles terríveis e covardes ataques contra Israel, matando mais de 1.000 pessoas e sequestrando mais de 200 de israelenses e também de pessoas aí oriundas de outras nacionalidades. Então esse é o nosso ponto de referência, tá? Se esse é o nosso ponto de referência, o ponto zero, agora imagine um gráfico de aumento de tensão. Do dia 7 de outubro até agora, até hoje, esse gráfico ele tem uma linha ascendente. Essa linha ascendente demonstra o quê? O aumento da tensão, o aumento da animosidade entre os dois países. Separei aqui outros eventos que foram sinalizando esse recrudescimento do conflito. Por exemplo, desde o dia 7 de outubro, tem havido constantes confrontos entre o Hezbollah e Israel. O Hezbollah é um outro grupo radical islâmico que atua aqui no Líbano e é também aliado do Irã. O que o Hezbollah faz? Frequentemente entra em confronto com Israel, sobretudo aqui ao norte do território israelense. Então é um outro ponto de tensão. Além do Hezbollah, não podemos deixar de mencionar os Houthis. Os Houthis, também grupo radical islâmico, atua aqui no Iêmen. O que os Houthis vêm promovendo desde o final do ano passado? Eles vêm promovendo ataques contra embarcações que navegam principalmente aqui no Mar Vermelho. E que embarcações são alvos dos Houthis? Embarcações que tenham vínculo com Israel ou que sejam vinculadas a algum outro país aliado de Israel, sobretudo os Estados Unidos e países da Europa Ocidental.
Então repare que são várias frentes de batalha, de confronto que Israel possui. No dia 1º de abril agora, último dia 1º, houve um ponto alto nessa disputa, que foi o ataque de Israel contra a embaixada do Irã localizada aqui na Síria. Nesse ataque promovido por Israel, um ataque aéreo, foram mortos 2 militares do alto escalão da Guarda Revolucionária Iraniana. Foi a partir desse ataque contra essa embaixada, violando não apenas o território sírio, mas também violando a embaixada do Irã, que o Irã prometeu revidar fortemente. E aí foram alguns dias de expectativa sobre como se daria a reação iraniana, até que no último sábado, dia 13 de abril, o Irã destacou mais de 100 drones e mísseis e promoveu um ataque sem precedentes contra o território israelense, visando principalmente instalações militares de Israel. Felizmente, Israel pôde contar não apenas com seu muito avançado sistema de defesa aérea, o chamado Domo de Ferro, que interceptou vários desses mísseis e drones, mas também contou com a ajuda da Força Aérea dos Estados Unidos, da França, do Reino Unido e também da Jordânia, que ajudou aí a fazer com que esse ataque, apesar de um ataque de grande dimensão, não tenha produzido grandes danos, nem mesmo levado, felizmente, à morte de pessoas. Então, apesar de ter sido um grande ataque, ele acabou não gerando consequências muito graves. E aí agora, na quinta-feira, ontem, dia 18 de abril, Israel promoveu esse ataque, ainda que não tenha assumido oficialmente, importante deixar isso claro, viu? Israel não assumiu oficialmente, mas tudo indica que esse ataque feito ontem, utilizando drones contra o Irã, tenha sido sim uma ação israelense como resposta aos ataques feitos pelo Irã no último final de semana. E aí, pessoal, o que eu quero então deixar claro? Que você perceba justamente isso. Muita gente fala, né? Ah, não, todo mundo está falando que vai ter guerra entre Irã e Israel. Ainda que a guerra não tenha sido deflagrada, o que fica claro é que, de pouquinho em pouquinho, ou seja, a cada ataque, novo contra-ataque, essa tensão está aumentando cada vez mais. Daqui a pouco vai chegar um momento em que o confronto aberto direto pode se tornar algo inevitável. E isso é algo que ninguém deseja. Ou se alguém deseja, são poucos no mundo, né? Talvez uma ou outra liderança aí. Enfim, essa é uma outra discussão. Muitos apontam, por exemplo, que é do desejo do Benjamin Netanyahu que a tensão permaneça constante ali no Oriente Médio, porque ele acaba tendo a necessidade, por conta dos problemas com a justiça que enfrenta, ele acaba tendo a necessidade de se apegar e se manter no poder justamente para evitar julgamentos, evitar eventualmente até mesmo uma prisão. E aí as manchetes no dia de hoje, sexta-feira, 19 de abril, trazem esse destaque. Ataque à embaixada, revide e nova ofensiva. A escalada sem precedentes entre Irã e Israel. Mas aí eu quero saber a sua opinião. Você acha que esse conflito, essa disputa, que começou de maneira pontual, hein? Começou lá em Israel, envolvendo o Hamas na faixa de Gaza, e hoje está abrangendo praticamente todo o Oriente Médio. Você acha que essa tensão vai continuar escalando a ponto de ter deflagrado uma guerra direta entre esses dois importantes países do Oriente Médio, Irã e Israel? Escreve aí para mim nos comentários, deixa aí suas impressões e opiniões. Se gostou do vídeo, deixa o like, se não gostou, deixa o dislike. Considere também apoiar financeiramente o canal. Aproveito para agradecer aí todo mundo que tem dado apoio ao canal, isso é muito importante para continuar aqui o nosso trabalho. Dados da chave Pix aqui na descrição do vídeo. E é isso aí, meu povo. Te espero no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá. Valeu!